E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá com a MIUI SR com o seu Android 13 atualizado aqui para sua versão mais recente, que é obviamente com a MIUI 14. E essa MIUI SR foi uma ROM aí que muitos de vocês me recomendaram depois que eu trouxe lá aquela MIUI, né, que eu nem lembro o nome mais, que eu tinha falado que era a melhor Custom ROM MIUI, porque ela tinha uma boa performance e tudo mais. Dessa vez aqui, a MIUI SR é uma das principais mods aqui que você pode utilizar no seu celular, justamente por conta de todas as customizações que você pode fazer na sua MIUI. E sim, a gente tá falando de customização mesmo, e não aplicar temas diferenciados ou coisas do tipo, porque ela tem literalmente customizações que vão desde modificar o seu launcher, né, você poder utilizar outro tipo de launcher na sua própria MIUI, além, é claro, também de poder modificar o próprio launcher que tem dentro dela, então dá pra você modificar aqui a sua barra de pesquisa, dá pra você modificar a sua dock, dá pra você modificar o estilo e o recentes que você tem no seu celular, e além, é claro, também a gente vai ter outras várias personalizações pra barra de status, pra sua central de controle, que dá pra você deixar de um estilo personalizável, e é claro também poder adicionar esse reloginho no maior estilo iOS. A gente pode falar também que a MIUI SR é uma MIUI para quem quer mesmo o visual de iPhone no seu celular. Bom, é claro que eu não gosto muito de iPhone, né? Eu tenho autoridade Android justamente porque não sou muito dos fãs do celular da maçãzinha, mas como vocês podem ver, fica um visualzão tão diferente para MIUI que eu acabei até adotando para poder fazer esse vídeo. Então, como vocês podem ver, temos aqui no meu Poco F3, tanto aqui no nosso relógio da tela de bloqueio, que como vocês podem ver, fica nesse maior estilão do iOS, e além, é claro, também da gente ter aqui todos os ícones e widgets e várias outras coisas que você pode acabar aplicando para deixar a sua ROM com um estilão iOS de iPhone, ok? Aqui também na nossa barra de status, a gente vai ter aqui a nossa central de controle, entre várias outras coisas que você pode modificar para ficar no estilão do iOS. Essa MIUI SR não tem aí uma disponibilidade muito gigante assim de aparelhos, igual era lá a XTB, porque, rapaziada, esses mods de MIUI aqui são bem complexos de se fazer e principalmente não vão ser todo mundo que vai conseguir editar uma MIUI no nível que foi editado essa daqui, ok? Então a gente vai ter aqui pro Poco F3, pro Poco X3 Pro, tem aí também algumas builds lançadas para o Poco X3 NFC, porém aquelas builds ainda estão na MIUI 13 e não foram atualizadas para a MIUI 14. A gente também vai ter aí pro Redmi Note 10 Pro e alguns outros celulares que, é claro, vocês podem ver aqui no link da descrição. Como vocês podem ver, além de eu poder estar editando todos os meus painéis aqui para aparecer com o nosso iPhone, eu também pude editar aqui o nosso papel de parede. Esse papel de parede aqui eu já baixei, mas além disso você vai ter aqui, é claro, todos aqueles widgets, e um diferencial dessa ROM é que ela tem todos esses widgets aqui da MIUI desbloqueados, ok? Você pode utilizar literalmente qualquer widget aqui da própria MIUI que você vai ter eles completamente desbloqueados sem você precisar pagar nada. Além disso, também, a nossa gama de papéis de parede dentro dela é gigantesca. Eu não sei como é que esses papéis de parede aqui foram feitos, mas a gente vai ter uma gama gigantesca de papéis de parede, de opções para você escolher, ok? Ele não acaba só aqui, porque como vocês podem ver, ele demora bastante para carregar, porque são papéis de parede aqui com uma alta qualidade para você poder estar utilizando, e cada vez que ele vai carregando, mais papéis de parede vão sendo gerados aqui para a gente poder utilizar, e são diversos papéis de parede, diversos temas diferenciados para cada um de vocês. E é claro que a gente não podia deixar de fora o menu de configurações dela. Como eu falei para vocês, essa MIUI SR aqui é uma das que tem mais personalizações de todas as MIUI. Além dela ter aqui o nosso meu dispositivo, como vocês podem ver, ela está sendo baseada na versão mais recente da MIUI liberada para esses dispositivos. Então aqui no nosso querido Poco F3, a gente vai ter a MIUI na versão 14.023 Dev, né? Porque não foi lançada ainda a MIUI 14 oficialmente pro Poco F3, só para a versão chinesa dele, que é o Redmi K40, enquanto aqui para o Poco X3 Pro, ela já está utilizando a 14.05 global dele, ok? Então a gente pode vir aqui no Detailed Info and Specs, e aqui a gente vai poder ver sobre todas elas. Que inclusive aqui no meu Poco F3 eu estou utilizando 5 GB de RAM adicional, enquanto aqui no meu Poco X3 Pro eu estou utilizando apenas 3 GB.
Só lembrando que essa ROM vai ter 4 versões diferentes para você poder estar editando no seu dispositivo. Ela vai ter as versões Balanced e também a versão Performance, com a Balanced tendo 2 versões, sendo a encriptada e a desencriptada. Eu estou utilizando desencriptada aqui nos meus 2 aparelhos. E também vamos ter a versão Performance encriptada e a versão desencriptada, que também é de Performance. No caso, eu estou utilizando a versão Performance desencriptada dos dois, porque eu não gosto de ter aquela cena TWRP, entre várias outras coisas. E agora, finalmente, apresentando todas as personalizações, é só você vir nesse MIUI SR Customizations. E aqui você vai ter várias customizações para você fazer, desde aqui desse Lab Style, que você pode estar editando para o modo hierárquico, Taybox e também o Unsage, mas a gente também vai ter aqui o MIUI 13 Control Center Style, que dá para você colocar aqui no modo Default, Concentric, Aesthetic e a Stretch Center, que esse modo Aesthetic vai utilizar aí as cores Monet do seu papel de parede para estarem fazendo aqui essa cor aestética para o seu celular. Dá para você ativar ou desabilitar esse Monet diretamente nas suas opções. Dá para você habilitar o Monet também na sua configuração do painel de volume. Como vocês podem ver, eu não habilitei. Inclusive também é um forte dessa Custom ROM para você colocar o painel de volume no estilão do iOS. Inclusive, se você clicar aqui nessa partezinha de cima, a gente vai ter aqui o painel completo da própria MIUI. Mas aqui essa barrinha de volume, né, como vocês podem ver, fica bem no estilo do iOS. Vamos ter também a configuração para você poder estar aplicando o Monet nos aplicativos de sistema. Eu coloquei aqui no meu Poco F3, mas dá também para você colocar aqui no seu Poco X3 Pro, ou então simplesmente desativar a configuração dos ícones Monet diretamente por aqui. Além disso, dá para você editar os controles de mídia, Mi Hub, casa inteligente, desabilitar o blur na versão do Poco F3, e além disso a gente também vai ter aqui outras configurações para as suas configurações de Control Center, como por exemplo o Big Titles Paint, Toggle Customization, Seek Bar Customization, Status Bar Customization, que dá para você personalizar também aqui a sua configuração de Status Bar. E, inclusive aqui dá para você colocar o iOS Style Volume and Player diretamente nessa guia da Status Bar Customization. Além disso, vamos ter aqui também a configuração do Charging Customization, que dá para você colocar aqui uma animação de carregamento diferenciada para você estar utilizando. Além, é claro, também da Charging Ampere, para você saber aí quantos mAh ele está carregando no seu celular. E também dá para a gente editar aqui todas as cores aqui do seu celular enquanto ele está carregando. Além disso, é claro, também vamos ter aqui esse Notification and Lock Screen, que dá para você aplicar esse mod do iDroid Style Notification Center e iDroid Style Lock Screen, que daí você vai ter esse reloginho na parte de cima da sua aba de configurações e, é claro, também dentro do seu relógio de tela de bloqueio. Então, como vocês podem ver, ele vai ficar todo estilizado nesse estilo do iOS. Enfim, são muitas customizações que você pode fazer, inclusive, como eu disse, vamos ter aqui a Launcher Customizations, que dá para você também ativar o modo de GPU Tuner dentro do seu Game Studio, né, Game Tuner, que tem aqui na nossa MIUI. Inclusive, nosso Poco X3 Pro, ele não é oficialmente suportado, mas dá para você ativar esse GPU Tuner diretamente aqui na aba de configurações do Launcher Customization. E por último, mais não menos importante, na guia de Miscellaneous, além de a gente vai ter aqui várias outras customizações que você pode aplicar. Aqui na parte de baixo a gente também vai ter a configuração do Spoof Games, que é a mesma configuração que a gente vai ter aí na maioria das ROMs AOSP, que é para você simplesmente aplicar um spoofing para os seus jogos estarem desbloqueando o seu FPS. Então a maioria dos seus jogos, como por exemplo aqui o seu PUBG, COD, Free Fire Max e o seu eFootball, vão desbloquear aqui os seus FPS. Então o PUBG vai desbloquear 90, o COD vai desbloquear 120, Free Fire vai desbloquear 90 e o eFootball vai continuar do jeito que tá, porque ele é só travado em 60. Além disso, ainda na nossa guia de configurações de tela, a gente vai ter aqui a configuração dos nossos 90 Hz, que dá pra gente aplicar diretamente por aqui. Isso daqui é uma coisa inédita, porque até agora eu não tinha visto nenhuma configuração dessa no nosso Poco X3 Pro, e aqui a gente vai ter a guia de 90 Hz para você poder estar aplicando diretamente no seu celular. Mas eu prefiro deixar em 120, porque é claro, é muito mais rápido e muito mais fluido pra gente utilizar. Inclusive, a gente vai ter essa guia de Force FPS, que funciona dependendo do caso, porque alguns aplicativos podem não estar utilizando o seu 120 FPS, como foi o caso do COD. Mesmo estando aí desbloqueado o 120 FPS pra gente poder utilizar, infelizmente o nosso COD só estava rodando em 60 FPS.
Não sei direito por que é isso, mas aconteceu a mesma coisa também com o nosso PUBG Mobile, pelo menos no nosso Poco X3 Pro. Acredito eu que se você desligar e desligar o seu celular novamente, esse Force FPS volte a funcionar, porém, rapaziada, o meu PUBG e o meu COD acabaram travando apenas nos seus queridos 60 FPS. Mas o Free Fire Max e o eFootball desbloqueados FPS, pelo menos o Free Fire Max em 90. E como eu disse, dá também para você vir aqui na sua tela inicial e fazer todas as configurações que você quiser, como por exemplo mudar o seu launcher, que dá para você utilizar aqui um launcher diferenciado, né? Só que eu estou utilizando aqui a tela inicial da própria MIUI. Vamos ter também o guia de mostrar ícones das configurações, resumo nas configurações, velocidade de animação, dá para você configurar aqui também a navegação do sistema por gestos ou então pelos botões, e aqui também assistente da tela inicial, configurações da sua tela inicial, configurações da barra de pesquisa, que dá para você colocar aqui um estilo Monet, um estilo Gore normal, Gore Monet, modo ASP, ou então o default que a gente vai ter na nossa própria Custom Home, e é claro também, na parte de baixo da guia dos recentes, você pode simplesmente vir aqui nesse layout dos recentes, ligar essa configuração do recentes estilo iOS, e você poder utilizar aqui os seus recentes no maior estilão iOS da sua vida. Enfim, e falando de quesito de performance, essas duas ROMs performaram muito bem em praticamente todos os testes, desde aqui do nosso Antutu, que como vocês podem ver, ambas fizeram a pontuação média que o nosso celular faz. Então o nosso Poco F3 fez aí 729 mil pontos, com o seu CPU batendo 192.063, GPU fazendo um score ótimo de 255.454, memória fazendo 133 mil e o nosso X 148 mil pontos. Ao nosso Poco X3 Pro, ele já fez uma pontuaçãozinha um pouco menor, mas aqui com a nossa CPU batendo 145 mil, GPU fazendo 202 mil pontos, que é um excelente score para ele, memória fazendo 111 mil e a nosso X batendo 131 mil pontos. E por eu estar utilizando aqui a versão com performance, ela tem aí alguns tweaks para o kernel ser um pouquinho melhor, obviamente, no quesito de performance. Então o nosso Poco F3, que não conseguia aí ficar nos seus 200 mil nos seus 300 mil pontos de performance, dessa vez aqui nessa Custom ROM ele conseguiu. Ele teve aqui uma média de 311 mil pontos, com ali um total de 93% da sua máxima performance no throttling, e ele foi só da throttling ali por volta da fase final do nosso teste. Então, como vocês podem ver, pertinho aqui do final ele começou a dar um throttlingzinho maior, mas durante aqui o nosso teste ele continuou com uma performance muito estável. E a mesma coisa foi aqui com o nosso Poco X3 Pro, que teve aqui uma máxima de performance, a sua máxima de performance de 257 mil pontos, uma média de 236 e aqui a nossa mínima de 215, com um throttling total na casa dos seus 90%. Já no teste de jogos, como eu falei, infelizmente o nosso Poco X3 Pro, mesmo com aí os nossos 120 FPS desbloqueados no nosso COD e os 90 desbloqueados no nosso PUBG, infelizmente não conseguiram pegar esse resultado, ok? Então ele só rodou em 60 FPS, o PUBG, o nosso COD rodou só em 60 FPS, porém o nosso Free Fire já rodou em 90 e o nosso eFootball em 60 FPS, tranquilamente, sem praticamente nenhum drop de FPS. Já o nosso querido Poco F3, ele conseguiu rodar tranquilamente o nosso PUBG em 90 FPS na qualidade suave, sem cair nem um pouco o nosso FPS. Call of Duty também incríveis 120 FPS na qualidade média. Free Fire rodando em 90 FPS, né? Se já rodou no nosso Poco X3 Pro, ele consegue rodar aqui tranquilamente o Free Fire. E aqui o eFootball também na qualidade alta em 60 FPS. Fora também de todas as features do Game Turbo que você pode simplesmente aplicar no seu dispositivo. E com isso você vai ter aqui simplesmente a guia de GPU Tuner, tanto aqui para o nosso Poco F3, quanto aqui também para o nosso querido X3 Pro, que dá para você aplicar o seu modo de GPU Tuner. E por último, mas não menos importante, depois desse longo review dessa ROM iOS, vamos ter também um mod de câmera Leica para você poder estar utilizando no seu dispositivo. Para quem não sabe, esse daqui é um mod alternativo, né, da câmera principal da própria MIUI, porque para quem não sabe, a MIUI tem um aparelho, se eu não me engano é o 12 Pro, Xiaomi 12 Pro, alguma coisa assim, que tem aí as suas lentes Leica, né, e justamente a Leica é que faz aí todo um software para a gente poder tirar fotos melhores, e dessa vez aqui eles portaram esse mod de câmera para essa Custom ROM. Então a gente vai ter aqui os modos de Leica Vibrant e o Leica Authentic aqui para ambos os celulares, além, é claro, também de poder estar utilizando a sua câmera ultra grande angular, a sua câmera macro e também aqui todas as outras configurações, inclusive aqui no mais, vamos ter aqui as configurações de avatares, que dá para você aplicar um avatar personalizado para você.
Isso daqui tanto no nosso Poco X3 Pro, até que ele não está identificando aqui um avatar, mas eu fiz um avatar completo aqui e ele está identificando agora, e a gente também vai poder estar aplicando aqui qualquer avatar que a gente quiser na nossa câmera. Inclusive ele vai ter aqui também um gifzinho que você pode aplicar da forma que você quiser. Enfim, rapaziada, eu adorei essa MIUI SR, eu ainda acho que ela podia melhorar em alguns aspectos, porém ela tá muito boa na sua fluidez e performance geral, então eu altamente recomendo aí pra quem poder estar utilizando, e é claro, principalmente se você gosta aí de ter um FPS mais desbloqueado, você vai adorar essa ROM pra você poder jogar os seus jogos. Só não entendi por que não funcionou no nosso Poco X3 Pro, acredito eu que seja aquela configuração do Force FPS, que você pode ativar aqui, reiniciar o seu celular e depois tentar utilizar aqui o seu PUBG, o seu código com FPS desbloqueados, porém, rapaziada, eu não sei direito o que aconteceu. Já no nosso Poco F3, ele já conseguiu rodar aqui os nossos jogos numa boa, sem você precisar de muitas outras coisas. Enfim, rapaziada, esse daqui foi o review da nossa MIUI SR, espero que vocês tenham gostado dessa ROM. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.